A paz esteja convosco. Em nome de Jesus, bom dia, meus irmãos. Bom dia, povo de Deus. Louvado, engrandecido, exaltado seja o nome do Senhor, aquele que criou todas as coisas nos céus e na terra e tudo que nela há. Senhor Deus e eterno Pai, maravilhoso, soberano Tu és, digno de honra, de louvor, de adoração, toda exaltação, domínio, autoridade foi Te dado nos céus e na terra. Senhor, Te agradecemos pelo dia que amanheceu, pela oportunidade, Pai, pelo ar que respiramos. Senhor, pela oportunidade de estar ministrando a Tua palavra. Te agradecemos pela noite de sono reparador, pelo alimento que o Senhor põe em nossas mesas e na mesa dos nossos familiares e amigos. Deus amado, Deus bendito, rico em compaixão, rico em misericórdia, um Deus justo, um Deus verdadeiro. Não há outro igual ao Senhor, Pai. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nós sabemos que a Trindade é um só Espírito, que é o Espírito Santo. O Senhor disse que quando estiverem duas ou mais pessoas reunidas no nome dEle, Ele se faz presente. Aleluia, glória a Deus. Nós Te amamos, Senhor, bendizemos o Teu nome. Os meus lábios nunca adorarão outro Deus, porque não há outro Deus, só o Senhor é Deus. O Senhor não divide sua glória com ninguém. Isaías 42:8. Meu Deus e meu Pai, Tu és o amado da minha vida, amado da minha alma. Só em Ti há salvação. Tu enviaste o Teu Filho amado, Teu Filho unigênito, para que todo aquele que em Ti crê, nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor disse, através do Seu Filho, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe outro Salvador. Não existe outro que, através dele, venhamos ter a vida eterna. Maravilhoso Tu és, digno de honra, de louvor. Eu sou o Senhor. Está escrito em Isaías 43:11. Eu sou é um dos nomes do Senhor. Eu sou. Ele diz eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Realmente, não há outro. Quantas pessoas estão presas em idolatrias, na verdade? Eu, outrora, muitos anos atrás, eu passei por isso também. Existe aquele tempo de ignorância, né, amados? Às vezes não é nem porque a gente queira, é porque não tinha chegado o conhecimento da palavra ainda. A verdade. A palavra do Senhor, ela é a verdade. Nós devemos nos basear na Bíblia Sagrada, nas Escrituras. Existem pessoas que deixam de ler a Bíblia para ler outros livros, buscando... Porque o ser humano, ele tem fé. Mesmo que ele não saiba que esse é um dom que Deus nos concede. Porque ele sempre quer dar oportunidade, e assim ele faz, para que a pessoa se volte para ele. O Senhor, ele é longânimo. Uma longa paciência ele tem para com a humanidade. Na verdade, ele não precisa disso, mas nós precisamos, seres humanos. Então ele nos dá sempre. Eu já fiz isso. Reconhecer que Jesus Cristo, Deus deu o seu Filho amado para que a humanidade pudesse ser salva, seja salva. Mas só toma posse dessa graça concedida pelo Pai, através do Filho, aquele que se rende ao Filho, abre sua boca e diz assim: Senhor, a partir de hoje,
Tu és o meu único. O Senhor nos exorta, aliás, orienta a levantarmos as nossas mãos, as mãos santas, mesmo que ainda você esteja em pecado. Mas o Senhor diz: venha como estiveres. Porque, na verdade, quem convence o homem, o ser humano, do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo. Então você levanta suas mãos e diz: Senhor, a partir de hoje, meu Deus, eu reconheço o teu Filho amado como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador da minha vida. E eu te prometo, Senhor, que a partir de hoje eu vou deixar toda idolatria que possa existir na minha vida. Anteriormente eu não tinha conhecimento da verdade, mas hoje o Senhor usou alguém para me dizer a verdade. Então, a partir do momento que eu conheço a verdade, eu passo a praticá-la. Porque a palavra do Senhor, eu vou ler aqui, vocês vão ver, o Espírito Santo me deu esta palavra e eu glorifico cada vez mais, Senhor, o teu nome. A oportunidade, eu te agradeço que o Senhor está me dando para ministrar a tua palavra. Te agradeço pelo ar que respiro, minha família, Senhor, nos protege e nos livra de todo o mal. Repreende a fúria do adversário, Senhor, em nossas vidas e nos traz a tua paz, a paz que excede todo entendimento, Senhor. Todos os dias o Senhor renova as nossas forças. As tuas misericórdias são motivo de não sermos consumidos. Louvamos o teu nome, te bendizemos, agradecemos, Senhor, porque só o Senhor é Deus. E nós somos temente a ti, Senhor, dependente, totalmente dependente de ti, porque sem ti nada podemos, nada somos. Mas na tua presença, Senhor, podemos galgar muitos espaços, muitos lugares, porque é o Senhor que está em nós. Quando assim estamos em ti, Senhor, nós fazemos a diferença, nós somos a luz do mundo. Quando em ti estamos, o Senhor nos usa, nos capacita, para que nós sejamos de forma com que te apraz, com que te agrada. Então a palavra de hoje, amados, eu vou ler João 14, 23. Eu amo demais esse versículo e tantos outros. Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o meu Pai, ele está se referindo a quem? É Jesus falando com Deus e falando para os seus discípulos. Se alguém, ensinando, né? Ele, na verdade, ele está ensinando, orientando, porque os seus discípulos também vão orientar outros. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Não é um dos privilégios, como está escrito em João 1,12, que ele nos torna filhos de Deus e com isso nos dá privilégios de filhos? E são tantos privilégios, né, amado? Principal, um maior de todos, é que o Espírito Santo, o Espírito dele passa a habitar em nós. E quando isso acontece, meu amado, quando isso acontece, há uma diferença muito grande. Você passa a ser luz do mundo, o sal da terra. Ele nos capacita, ele nos dá dons espirituais, ele nos dá principalmente frutos. Frutos do Espírito, amor, paz, alegria. Para que nós possamos, mesmo em meio às circunstâncias, nós termos alegria. Porque a alegria depende daquele que está em nós. Não o que está ao nosso redor, mas aquilo que está dentro de nós, que habita em nós, que ele manifesta o seu poder, a sua virtude, os seus frutos. Tem um versículo que diz que é através dos frutos, né? Você vai conhecer a pessoa, né? De acordo com, através da árvore que conhece os frutos.
Aliás, é através dos frutos, né? Que nós temos. Então, assim, quem está em Cristo Jesus, ele dá os frutos do Espírito Santo. Pelo menos assim deve ser. Somos falhos, amados, todos nós temos as nossas fraquezas, mas nós devemos buscar estarmos. Veja, o que eu estou dizendo não é meu próprio entendimento, eu estou apenas complementando tudo que está escrito nas Escrituras. Porque a palavra do Senhor, não estou mencionando nada que não seja daqui. É tudo de acordo com o contexto da palavra. O Senhor diz que se nós amamos Ele, então nós testificamos isso em atitudes. Eita glória! Então, pelos frutos, nós vamos saber quem é que habita naquela pessoa, qual é o Espírito que habita naquela pessoa. Porque se é o Espírito Santo, nós damos os frutos. Mansidão. Claro que somos falhos. Eu outrora, lá no passado, hoje, eu respiro fundo. O Espírito Santo, muitas vezes, ele nos controla. Eu já fui muito assim, como eu posso dizer assim, muito temperamental, entendeu? Mas quando você está em Cristo Jesus, ele nos concede os frutos dele. É tudo sobre ele. Ele, não é que a gente é perfeitinha, não. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito de tudo, ninguém é santo de tudo. Nós buscamos santificação em Cristo Jesus. É diferente. Quando você está em Cristo Jesus, Ele põe sede no seu coração de amar. Amar até aquele que não merece ser amado. Às vezes você tem assim, momentaneamente você tem aquela indignação, né? De algo que alguém faça com você. Mas se nós estamos em Cristo Jesus, ele vai botando aquela. Eu acho até engraçado. Ele vai botando aquela pontinha assim, ó. Vai chegando devagarzinho, vai botando aquela pontinha de compaixão. Aí vai, aí vai, aí vai, aí vai. E você fica olhando assim, ó. Meu Deus. Eu vou perdoar essa pessoa. Porque o Senhor mandou perdoar. A pessoa foi tão assim injusta. Muitas vezes acontece. Mas o Senhor diz o primeiro mandamento qual é? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, voltando para o fruto do amor, que está ainda, quando eu falei, o Espírito Santo falou em João 1:12, que ele nos torna filhos de Deus quando nós estamos nele. Aquele que reconhece Jesus, ele, o Senhor, nos torna filhos de Deus e nos concede privilégios de filhos. Um deles, que é o maior de todos, ele passa a habitar em nós e faz morada em nós. Nisso ele nos concede frutos do Espírito e eu falei aqui alguns, né? Ele nos dá o amor, concede no nosso interior amor, o nosso eu, amor, paz, alegria, mansidão, domínio próprio, bondade, benignidade, né? A gente passa a ser fiel. Quem é fiel a Deus é fiel ao ser humano. Amados, queria chamar a atenção, abrir um parêntese aqui, tudo ainda no contexto da palavra. Que o Senhor, muitas vezes, Ele vai testar você. Ele vai me testar. Como, irmã? Vou dar um exemplo. Um simples exemplo. Você acha que aquilo ali não é nada, mas é Deus te testando. Tua honestidade.
Você às vezes vai comprar alguma coisa, aí a pessoa dá um troco a mais daquilo que era para te dar. Aí você olha o dinheiro assim. O diabo, ele muitas vezes, ele usa situações com a permissão de Deus, né? Porque ele não vai aonde Deus não permite. Aí vê que a pessoa está na fraqueza, está precisando de dinheiro. Dando um exemplo. Aí ele pega uma pessoa, usa uma pessoa para dar um troco a mais do que aquele que você teria direito. Aí você olha o dinheiro assim e diz assim, poxa, esse dinheiro ia me ajudar. Mas a honestidade que está em você, o Espírito Santo, diz assim, ó, devolva. Devolva. Pegue o que você tem direito. Amados, isso já aconteceu comigo. Na hora, o Espírito Santo, devolva. E você precisa estar fortalecido no Espírito. Porque a carne é fraca. A carne é fraca se você não estiver buscando o Senhor. Porque se você estiver em Cristo Jesus, Ele concede os frutos do Espírito e os dons espirituais. Você vai ter o fruto. Então, Ele conduz os teus passos, dirige o teu caminho, conserta as tuas veredas, busca, pelo menos Ele busca, pelo menos Ele te orienta, Ele te exorta muitas vezes, te aconselha, teu ajudador, teu amigo, fortalecedor, fortaleza, quando você está fraco. Ele aviva a sua fé quando você está esmorecendo, mas você precisa buscar. O Senhor disse, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, o que foi que eu li aqui? Eu li João 14, 23, onde o Senhor diz, se alguém me ama, guardará minha palavra, e o meu Pai o amará, e veremos a ele e faremos nele morada. Quer dizer, o Santo Espírito dele passa a habitar em nós e nos concede nos torna filhos de Deus. Com isso ele passa a habitar em nós. Ele habitando em nós, ele faz nós darmos frutos, porque é tudo concedido por ele. Frutos do Espírito, dons espirituais. Os dons são 9, né? Nós sabemos. Para não ser repetitiva, que eu falei na live anterior, mas assim, só dando uma pincelada, né? Assim, só uma recapitulação, né? Dos dons, do que o Senhor faz quando nós estamos nele. Como é importante o ser humano estar em Cristo Jesus na vida atual, principalmente na vida vindoura, porque após a morte, a nossa alma terá um destino. E qual será esse destino de nossa alma? Para que nós possamos ter o descanso de nossas almas após a morte, muitos dizem assim, ô irmã, está agora na minha morte? De forma alguma. Eu peço a Deus, se for da vontade do Senhor, que eu ainda viva muitos anos, assim como eu desejo para o meu semelhante. Só que nós devemos ter essa consciência, todos nós, seres humanos, que só herdamos a vida eterna, a salvação de nossa alma, através do Filho de Deus. Não tem outro caminho, não. Meu irmão, minha irmã, meu amado, amada, amigo, amiga, só através do Filho de Deus. Não tem outro meio, não. Se alguém te falou que através de outro caminho, você pode até receber uma palavra bonita, um passe. Eu sei porque outrora, antes, muitos anos atrás, eu não tinha conhecimento da palavra. E eu fui para esses lugares porque Deus já estava trabalhando na minha vida, só que eu estava indo pelo caminho errado. Eu não tinha essa consciência. Porque alguém chegou para me falar um engano e eu acreditei naquele engano. Muitas vezes, inconscientemente, você está fazendo aquilo pensando que está fazendo certo. Então, depois que alguém chegou, o Senhor usou alguém. A primeira vez eu ainda fiquei assim, pensando. Porque assim, existem lugares que você vai receber oração,
a irmã faz aquela... A irmã, maneira de dizer, né? Que, na verdade, não é irmã. Se está numa doutrina que não condiz com as coisas de Deus, ela está sendo enganada também. Então, você tem que ter compaixão e buscar sempre levar o evangelho, depois que você conhece a verdade. Nisso você está fazendo a obra do Senhor. Existem diversos meios para você fazer a obra do Senhor. A contribuição, né? Você devolver o dízimo, você está contribuindo com a obra do Senhor. Você dando oferta, você está contribuindo com a obra do Senhor. Você está cumprindo uma ordenança do Senhor. Então, importante você reconhecer Jesus e buscar uma igreja que pregue a palavra genuína, porque lá você vai, além de você estar cumprindo com as com o que o Senhor diz para reconhecer o filho dele, e você deve testificar pessoalmente isso. Porque muitos dizem assim: "Ah, eu amo a Deus". Tá, você ama. E você, porque a fé sem obras ela é morta. Então, se você diz que ama, mas você não pratica o que você diz com seus lábios, se você diz que ama a Deus, mas você não vai à igreja, você não devolve o dízimo. Às vezes, sabe, amado, eu vou confessar aqui uma coisa, porque a Bíblia diz que a gente deve confessar os nossos pecados. Então, assim, eu não estou podendo devolver o dízimo, devido à minha situação financeira está muito delicada. Mas, olha, há longos anos eu venho devolvendo o dízimo e sempre dou uma oferta de acordo com que aquilo eu sei que a pessoa deve dar o dízimo, devolver, porque não é nosso, é do Senhor. Tudo que vem para as nossas mãos é concedido pelo Senhor. E o que é que o Senhor diz nas suas escrituras? Olha, gente, me perdoa, tá? Não estou desviando da palavra de Deus, não. É porque o Espírito Santo ele está me usando para falar. E o que sai da nossa boca quando nós estamos nele, não é nada do que a gente... Não somos nós que vamos conduzir, é ele que conduz tudo. Ele está mandando falar isso, então eu estou falando. Mas eu vou voltar aqui para a palavra, tá certo? Então, assim, voltando ao que eu estava falando anteriormente, algumas situações a gente passa, mas isso muito me constrange, sabe? Porque quem tem temor ao Senhor, quem tem temor e tremor, não é medo não, é respeito, é reverência, aleluia, glória a Deus, reverência, tudo concernente do Senhor. Quando você não está fazendo, aquilo ali te constrange, aquilo ali te faz mal. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele nos orienta, ele dirige os nossos passos. Muito importante nós estarmos na presença do Senhor, porque ele que conduz a nossa vida. Ele dirige os nossos passos. Ele vai tirando coisas da gente e botando coisas dele. Então, assim, se a pessoa está no pecado, eu não vou para a igreja, como eu já ouvi muito. Não vou me batizar porque eu não sou santa. O batismo não é para santo. O batismo é para aqueles que se arrependem e reconhecem que Jesus Cristo, não é que você não vai pecar nunca mais. Somos meros pecadores. Por quê? Quando nós estamos em Cristo Jesus, o pecado não habita mais em nós. A gente não tem mais sede de estar pecando. Mas, pela nossa natureza pecaminosa, muitas vezes acontece de uma coisa tipo assim, como é que eu posso dizer? Uma falha, não estou lembrada agora. Por pensamento, às vezes não é nem por atitude, não é nem pelos atos. É às vezes pensamento, às vezes é você tem uma mágoa, às vezes é por omissão, algo que você poderia ter feito e você não fez. Jesus disse que quando alguém pode fazer o bem, está no seu poder fazer o bem e não faz, ali você está pecando. É um ato de omissão, né? Comissão é outro pecado, quando você tem consciência de que algo está errado e você pratica, mesmo tendo a consciência que aquilo ali é pecado, mesmo você tendo a consciência que aquilo ali vai desagradar a Deus. Então, voltando aqui para a palavra, João 14, 23, se alguém me ama, guardará minha palavra,
Por que eu estou repetindo muito essa palavra? Para fixar na tua mente que quando nós amamos a Deus, nós amamos Sua palavra. E se amamos Sua palavra, nós praticamos o que dizemos com os nossos lábios. Então, se Ele é o nosso único Senhor e Salvador, nós não podemos tê-lo somente com os lábios. Nós precisamos testificar isso indo à igreja, porque lá em Mateus 10, 32 e 33, o Senhor fala em sua escritura: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei ao Pai que está nos céus. E o que negar? E o que for negligente? Gente, me perdoe, mas esse galo me irrita. Me perdoa, Senhor. Esse galo me irrita. Toda vez que eu tô fazendo a live, é porque tá muito cedo aí. Mas pode ser até 7 horas da manhã, 8 horas, ele fica cantando. Sim, então voltando para a palavra de Deus. Já perdi até... Quando nós estamos em Cristo Jesus, Ele passa a habitar em nós. Eu perdi o meado que eu ia falar aqui. Então, eu estou repetindo esse versículo para fixar bem na mente da pessoa que nós devemos praticar em atitudes aquilo que nós dizemos, porque o Senhor diz que muitos diz que ama a Deus, mas não testifica pessoalmente, indo à igreja, praticando as ordenanças do Senhor. Porque, amados, o Senhor diz que nós devemos perseverar até o fim. E olhe, mesmo que a pessoa morra, vamos supor que Deus nos conceda muitos anos de vida, em nome de Jesus, e vida em abundância, porque é promessa do Senhor. Se estamos em Cristo Jesus, nós devemos praticar as suas escrituras. Claro, nós temos falhas. Sim, me lembrei agora. Obrigada, Espírito Santo. Eu estava falando do batismo. As pessoas dizem que eu não vou me batizar porque eu não sou santo. O batismo não é para santo. O batismo é para a pessoa que ama a Deus, está testificando ali que ama seu filho amado, que crê no sacrifício de Jesus e que ele se compromete, vai buscar ser uma nova criatura. Quando ele mergulha, o batismo é por imersão. João Batista batizou o Senhor, mesmo ele sendo santo. Mas ele fez isso para cumprir as escrituras, para cumprir a justiça. Ele mesmo disse, quando João Batista questionou que ele não precisava se batizar, porque nunca houve pecado no Senhor. Uma criança, amados, aquele batismo da Igreja Católica não serve, não é por causa da religião. Preste bem atenção. Nós não estamos falando de religião. Nós estamos falando de salvação através do único Salvador, que é o Filho de Deus amado, Jesus Cristo. Nosso Deus vivo, Ele deu o seu Filho amado para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Ele fala de morte espiritual, mas se nós, vamos supor, a pessoa vive no pecado, essa pessoa está vulnerável. Porque às vezes existem ambientes de muita, como é que eu posso dizer, promiscuidade. Às vezes tem ambientes que são vulneráveis. Tem confusão, tem briga, às vezes a gente sabe lá. Então, amados, tudo que o Senhor diz é para o nosso bem. Quando o Senhor diz que a pessoa deve ser seletivo com suas amizades, deve ser seletivo, não tá, porque às vezes por amizade te leva para caminhos que você vai estar vulnerável ali à ação do inimigo. Eu vou fechar essa porta aqui, dá licença. Abafou mais o som. Então, amados,
Então, assim, sempre repetindo João 14, 23. Se alguém me ama, guardará minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. Então, quando o Espírito Santo ele faz morada em nós, ele conduz nossos passos. Por isso que o inimigo não quer que você esteja em Cristo Jesus. Porque ele vai te fazer uma nova criatura. E aquilo que te dava prazer anteriormente, satisfação de estar em mesa de bar, em vícios, em orgias, praticando o que desagrada a Deus, você não vai ter mais prazer naquilo. Se outrora te deu prazer, quando você conhece Jesus, você começa a viver, eita glória, começa a viver num ambiente, pelo menos assim deve ser, um ambiente de purificação, de consagração. Aí diz assim, eu não quero esse ambiente não, porque é tudo muito certinho, tudo quem vai fazer é o Senhor, não é o ser humano não. E não é no nosso tempo não, é no tempo dele. Às vezes a pessoa está na igreja, aí tem algum irmão que critica o outro, né? Muito errado isso. Não critique não, meu amigo. Sabe por quê, minha amiga? Porque, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, sabe por quê? Porque quem conduz, quem faz é o Senhor. Quem converte o ser humano, nós sabemos que é o Espírito Santo. Igreja não é lugar de gente perfeita, não. Tira isso da sua cabeça. Igreja é a igreja é lugar de pessoas realmente imperfeitas. A igreja, que nós somos a igreja também. Nós somos a igreja ambulante. Existe a igreja física. O templo do Senhor, que o Senhor constituiu para edificar as nossas vidas, avivar a nossa fé, praticar as ordenanças dele. É reconhecer Jesus. Sim, como eu estava dizendo lá em Mateus 10, 32, 33. O 32, o Senhor diz que todo aquele que confessar diante dos homens, ele confessará o Pai que está nos céus. E o 33? O 33 diz aquele que negar, ele também negará, né? Aquele que negar diante dos homens, ele negará ao Pai que está nos céus. Ele dirá ao Senhor, né, que o Senhor sabe, todo aquele que rejeita ele sabe. Então, se a pessoa morrer e em vida ele esteve seguindo a Jesus, o Senhor vai ressuscitar primeiro os mortos. Como vai ser? É algo sobrenatural. Ele vai juntar ossos sobre ossos, carne sobre carne, e vai salvar essa pessoa. E vai salvar os vivos também, que nele o seguem e o servem. Então nós não podemos aqui na terra vivermos em doutrinas, em vãs doutrinas. A oração deve ser o Pai Nosso, que ele orienta lá em Mateus 6,6. Fecha a porta do teu quarto e ora. Quando o Senhor fala isso, ele fala de intimidade. Pode ser até dentro do seu carro, pode ser dentro de um banheiro, no escritório, pode ser andando pela rua, contanto que você tenha. Claro, para que você faça isso, precisa ter um certo silêncio, né? Mas, quando você abrir sua boca, outra coisa, fale com o Senhor, ele manda abrir a boca e falar, porque embora o Senhor sabe até a quantidade de cabelos que tem na nossa cabeça. Embora o Senhor saiba o que está no teu coração, porque só Ele conhece o nosso interior, mas Ele quer que a gente abra a boca e peça. Né? Não tem um versículo que diz assim, batei, invocar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E aquele que bate, a porta se abrirá. Se pedires com fé, o Senhor ouve e responde. Ele responde.
Clama a mim que Jeremias 33:3, clama a mim que responder-te-ei e farei coisas firmes e ocultas que não sabes. E a oração que ele nos ordena, a oração modelo que ele nos orienta é a oração do Pai Nosso. Porque nessa oração, meu Deus, isso fala fortemente com cada um de nós, que nós devemos, além de pedirmos perdão pelos nossos pecados, devemos perdoar aquele que nos fez mal. Amados, eu sei que nós devemos perdoar. Se nós não estamos conseguindo perdoar sozinhos, nós devemos pedir ao Senhor, Senhor, me ajuda a liberar perdão. Em nome de Jesus, me ajuda, Senhor. Eu sozinha não estou conseguindo. Me ajuda, por favor, pela tua infinita misericórdia. Me ajuda. Eu quero liberar perdão para essa pessoa. Mas o Senhor, presta bem atenção, o Senhor não ordena que você tem que conviver com aquele que muito lhe feriu, muito lhe machucou. Mas o Senhor diz que você deve perdoar. Então, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós a vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória, para todo sempre. Amados, estou falando, complementando algumas coisas, mas tudo baseado nas Escrituras. Porque o Senhor diz que a gente não deve ir pelo nosso próprio entendimento. Eu não estou indo pelo meu próprio entendimento. Tudo que eu estou ministrando na palavra é tudo baseado nas Escrituras. Tudo que eu falei aqui é o Senhor, o Espírito Santo, usando os meus lábios para dizer aos amados ouvintes que vão ouvir essa live, que nós não podemos dizer que amamos o Senhor só com os lábios, sabe? Ele falou fortemente essa palavra. Nós devemos praticar, indo à igreja, cumprindo, porque tem muitas pessoas que dizem que ama a Deus, mas ainda não se batizou. O batismo não é para santo, o batismo é para pecador. Aquele batismo na cabecinha da Igreja Católica, eu fui batizada assim também, porque eu vim de minha família minha mãe era católica. Então, quando pequenininha, já comecei indo para a igreja e minha mãe me batizou. Eu estudei na escola de catolicismo, de religiosidade. Então, o bebezinho, a criancinha, ele não tem discernimento de crer. Jesus disse lá em Marcos 16:16, quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Então, uma criança não tem pecado. Aquele batismo não serve. Por isso que nós que conhecemos a verdade, orientamos a pessoa a buscar uma igreja evangélica. Não é religião, amados. É porque a igreja evangélica, ela ministra, ela prega o que está nas escrituras sagradas, que é a vontade de Deus. Não é hóstia, é pão asmo. A Santa Ceia, o que é oferecido é o corpo de Cristo, simbolicamente, mas não pode ser hóstia. Não é o que Deus orienta. O que Deus ordena, que está nas Escrituras, é o pão asmo. Não pode haver idolatria, você não pode abrir seus lábios e dizer que ama a Deus, teu pai no teu filho. Se ele deu o filho para que a humanidade fosse salva, como é que você está numa igreja que tem a doutrina de invocar, se curvar, nem mesmo a mãe dele? Porque se ele deu o seu filho amado, ele veio em carne, sofreu, padeceu, até a morte de alto preço, de sangue, sacrifício, foi tudo para salvar a humanidade, o amor dele, que é um amor tão grande.
Ele sempre vai usar alguém, dar oportunidade. Só que a pessoa deve abraçar a oportunidade porque não sabe quando será a última oportunidade. Ninguém sabe. Então não fique deixando, eu estou muito nova, para deixar desfrutar o que o mundo me proporciona. Amados, nós podemos ter prazeres, nós podemos ter alegrias, convívio com pessoas amadas. Estando em Cristo Jesus. Não tem que estar se prendendo a coisas do mundo, não, que é tudo prazer ilusório. E muitas vezes você está vulnerável em ambientes de promiscuidade, onde você pode perder até a sua vida. Meu Deus, Senhor, o Senhor fala fortemente, Senhor. Meu Deus, eu vejo muitas pessoas, às vezes, ficam vulneráveis em ambientes que está arriscando a sua própria vida. Às vezes, ambiente que tem confusão, sei lá. É tanta coisa que a gente vê no mundo, né, amados? Tantas coisas. Graças a Deus, olha, tudo que Deus faz tem um propósito. Essa Covid, eu sei que muito causou dano a muitas vidas, até mortes, sabemos disso. Mas tudo tem um propósito de Deus. Acabou com o carnaval, né? Carnaval. Tem coisa que tenha mais promiscuidade do que o carnaval. Então, assim, voltamos para a palavra do Senhor. Não deixe de se batizar porque ficar pensando, não, eu não vou me batizar porque batismo é para santo. Você vai receber uma orientação de Deus através do anjo da igreja. Todo procedimento concernente às coisas de Deus, você vai receber. Todo aquele que vai ser batizado recebe a orientação de Deus, do Espírito Santo. E você ali vai estar testificando que você ama a Deus, que você está sepultando a sua velha criatura e renascendo em Cristo Jesus. Você está se comprometendo de buscar, mesmo falhando muitas vezes, mas você buscar sempre em Cristo Jesus, se fortificar no poder de Deus, para que você cumpra o que agrada a Deus, sepultando a sua velha criatura. Porque nós não podemos, nós seres humanos, eu sempre falo nós, eu digo nós seres humanos, não podemos negligenciar a nossa salvação, da nossa alma. Porque um dia, quando morrermos, a nossa alma terá um destino. E qual será esse destino? Se você busca ter um descanso eterno da sua alma após a morte, só vai ter esse descanso eterno se você estiver a vida eterna, a salvação da sua alma, se você estiver em Cristo Jesus. E quando é a última oportunidade que Deus vai dar? A gente nunca sabe qual é a última oportunidade. Deus o livre, Deus nos livre, Deus nos livre, em nome de Jesus. Eu sempre dou um exemplo assim. A pessoa diz, não, vou deixar para amanhã, vou deixar para não sei quando, eu estou muito nova, ainda vou aproveitar muito, não sei o quê. Como eu ouço muitas vezes quando estou evangelizando, quer entregar sua vida para Jesus, reconhecer Jesus agora como seu único. Ainda estou muito nova, não sei o quê. Nós não sabemos qual vai ser a última oportunidade. Se a pessoa morre, feito uma pessoa que estava resistindo, era bem idoso. Aí o Espírito Santo disse, vá lá hoje, que essa pessoa não vai durar muito tempo. Porque ele era bem velhinho, amado, já estava muito doentinho. Então eu já tinha tentado, o Espírito Santo já tinha tentado algumas vezes e não tinha tido êxito. Quando foi nesse dia, ele estava muito doente. Deus o tenha num bom lugar, que eu sei que ele foi salvo, porque o Espírito Santo me usou, aí eu fui lá. Seu Milton, o senhor reconhece Jesus Cristo como Filho de Deus, que o sacrifício dele foi para salvar a humanidade, nos salvar, lhe salvar. O senhor acredita nisso? O senhor crê? Ele disse, balançou com a cabeça e disse, sim, Adilene, eu creio. Eu fiquei tão feliz, amados.
Não porque ele morreu, mas que eu sei que antes de morrer, Deus deu a oportunidade daquela alma ser salva. Então, vou ler agora, voltando aqui na palavra João 14, 24. Aquele, né? Se alguém me ama, guardará minha palavra. E o que não guarda? Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, tá vendo? E a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho dito enquanto ainda estou com vocês, convosco, porque ele falou isso antes de subir, né? Para o Pai. Aí ele colocou aqui, ó. Aí tem aqui no João 14, 26 agora. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Deixo-vos a paz, a minha paz lhe dou. Não lhes dou a paz como o mundo dá. Que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Vocês ouviram que eu disse: vou e volto para junto de vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres com a minha ida para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Isso eu falei agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam. Já não falarei muito com vocês, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele não tem poder sobre mim. Amados, ele está servindo aqui ao vil tentador, né? Que assim, claro, primeiramente ele falou que o Espírito Santo ia o nosso consolador, né? Nosso ajudador, o Espírito dele estaria conosco. Não nos deixariam órfãos. Ele disse que não, vê que amor maravilhoso, né, amados? Ele veio, sofreu, meu Deus, foi escarnecido, zombado, injustiçado, rejeitado. Levou sobre si, mesmo sendo santo, se fez maldito por nós, lá na cruz. Sofreu na carne, sofreu no espírito. Foi, ressuscitou ao terceiro dia, mas antes de ir, ele disse: eu vou invocar o Pai, e o Pai enviará um outro consolador. É um amor muito grande, rapaz. Tem muita gente sendo injusta com o Senhor, adorando ídolos, adorando deuses, colocando sua fé em imagens esculpidas. Eu vou ler para vocês aqui. Amados, nós sabemos. Algumas pessoas assim questionam: tá lendo o Antigo Testamento? Amados, isso está muito atual, embora seja Antigo Testamento. Mas o Senhor sempre fala que nós não podemos idolatrar nada. E onde é que está escrito isso? No Antigo Testamento. Êxodo 20. Eu sou o Senhor, seu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Servidão é outrora quando você estava sofrendo. Escravo. Não tenha outros deuses diante de mim. Êxodo 20. Eu li 2, 3, vou ler o 4 agora. Não faça para você imagem de escultura. Quando ele diz assim, não faça, ele não quer dizer que você tem que fazer com as mãos. Ele está assim, falando no todo. Nem fazer, nem ter dentro da sua casa imagem de figura de homem, de mulher, de animal, de animais. Não ter ídolo nenhum, porque às vezes tem pessoas que não idolatram a imagem esculpida, de porcelana, de barro, de prata, ou de seja lá do que for. Mas idolatra, adora a guias espirituais do mar, não é verdade? Porque ele diz aqui assim, ó: não faça para você imagens esculpidas, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, tá vendo? Nem nas águas, tá vendo? Não, tá ouvindo?
nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais aos filhos até a terceira, quarta geração. Se lembra que teve um caso que quando o Senhor foi fazer um milagre, me parece, eu não sei se foi um cego, foi um paralítico, eu vou até rever esse milagre, ler, que o discípulo perguntou a Jesus, quem pecou? Foi os pais dele que pecou para ele nascer assim? E o Senhor disse que aquilo ali, nem o pai nem a mãe tinha pecado, era para que se manifestasse a glória de Deus. E seria para a honra de Deus, né? Porque quando Deus faz um milagre, nós devemos ser as suas testemunhas, viu? Se Deus está fazendo milagre na sua vida, testifique isso, dando testemunho na igreja. Fale para as pessoas da grandeza que Deus, da manifestação do poder de Deus na sua vida. Porque o Senhor disse que nós seríamos suas testemunhas. Nos confins, até em Samaria, nos confins da terra, nós devemos dar testemunha das grandezas de Deus. E assim, você deve se apegar também nos detalhes, nos simples detalhes. Só o fato de nós estarmos vivos, amados, muita gente morreu nessa Covid, perderam familiares. Nós somos privilegiados. Louvamos, agradecemos o nome do Senhor todos os dias, pelas oportunidades que o Senhor nos concede, pelo ar que respiramos, por ter um prato de comida na nossa mesa, enquanto muitos por aí não têm nem o que comer. Os bichinhos que eu digo assim, com compaixão, muitos cavam assim, lixo para ter o que comer. Na verdade, tem gente por aí passando situações piores que a nossa. Não é demagogia não, amado, é porque isso veio na lembrança mesmo agora, sabe? Que a gente deve agradecer a Deus por muitas coisas. E às vezes a gente se apega em grandes detalhes, mas a gente deve ver os pequenos detalhes. Nós termos, olha, nossos filhos sadios, tem perna, tem braço, é inteligente, tem saúde. Tudo isso é bênção de Deus. Nós temos Eu já perdi meu pai e minha mãe, mas tem muita gente por aí que tem seus pais e não valoriza. Honrar pai e mãe é o primeiro mandamento. É o primeiro mandamento, não. É o primeiro mandamento, a primeira promessa que o Senhor fala, que está em Deuteronômio. Eu vou ler para vocês aqui. Honrar pai e mãe, para que se prolongue seus dias na terra. E tem os mandamentos do Senhor, aí fala honrar pai e mãe. E a mãe também não levantar a ira dos filhos. Eita, abri aqui naquilo que o Espírito Santo já havia falado. Não levem nenhuma coisa abominável para sua casa, para que você não se faça semelhante a ela. Sejam amaldiçoados juntamente com ela. Pelo contrário, deve detestar, abominar. Olha, amados, veio uma palavra aqui, mas essa daí eu vou ministrar depois, que o Senhor já está me dando outra palavra para ministrar. Eu louvo ao Senhor todos os dias pelo que Ele é para mim, para todos nós, e Ele conduz meus passos. Muito obrigada, Senhor. Permanece comigo, permanece com cada um, Senhor. Nos abençoa, dirige nossos passos, Senhor. Em nome de Jesus, nos livra de todo o mal, Senhor, nos dá sabedoria, nos dá sede no coração de conhecer Tua palavra. Somos falhos, pecadores, mas quando nós temos temor a Ti, Senhor, nós temos sede de praticar a Tua palavra, Senhor, obedecer. Meu Deus e meu Pai. Está escrito, Apocalipse 3:20, diz assim, está escrito assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus está falando para alguém aqui.
Se você abrir a porta do seu coração, permitir que o Senhor entre no seu eu, Ele vai fazer morada em você e você fará diferença, ainda aqui nessa terra. Ele vai te dar tanto amor, vai te dar acolhimento, aquele amor acolhedor. Ele vai te abraçar, ele vai te dar discernimento, ele vai avivar a tua fé, vai fazer você sentir vontade de fazer o bem ao seu irmão, mesmo sendo falho, mesmo sendo pecador, mas você vai ter sede no seu coração de ganhar vidas para Jesus. Amados, essa sede Ele colocou em mim faz tanto tempo, viu? Há muitos anos eu tenho tanto prazer nas coisas de Deus. Muitas pessoas pensam que conhecem minha vida, não conhecem nada. Absolutamente nada. Só conhece aquilo que a gente fala ou alguém fala porque teve um convívio com a gente. Mas tem tantas coisas das nossas vidas que só quem conhece é Deus. Coisas boas que você pratica, que você não põe na rede social, que você não vive falando. Porque nem tudo, amados, é rede social, não. Rede social é aquilo que você quer apresentar, entendeu? E não é por aparecer, não é para ganhar glória para si, não. É porque eu sinto prazer em fazer a obra de Deus e levar o evangelho a toda criatura. Eu estou praticando aquilo que Deus ordenou. É mandamento do Senhor, né? A ordenança. Ide, pregar o evangelho a toda criatura. Porque antes de você conhecer a palavra de Deus e reconhecer Jesus como seu único Senhor e Salvador, as pessoas pensam que todo mundo é filho de Deus, mas nas Escrituras relata que é chamado filho de Deus, se torna filho de Deus quando o Senhor, Ele torna essa pessoa filha de Deus. Quando você reconhece Ele, o Filho dele como o único Senhor. Não adianta você ter o Pai sem ter o Filho. Muitas doutrinas por aí ficam falando, não, porque Deus, porque Deus, porque Deus. E o Pai, e o Filho, e o Filho, e o Espírito Santo. Entendeu, amados? Tinha eu não vou dizer o nome, uma pessoa que ela lá onde ela frequentava, ela disse que não aceitava o Espírito Santo. Eu vou dar um simples exemplo. Aí, graças a Deus, Deus concedeu que essa pessoa saísse dessa igreja, fosse para uma outra igreja, a que prega realmente a palavra de Deus. Foi quando ela reconheceu que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele enviou o seu Espírito, o Paráclitos, para habitar em nós, está aqui conosco. Ele não nos deixaria órfão, ele enviaria um outro, como ele fez, ele realmente enviou o Espírito Santo. E sim, como eu havia falado antes, então o Senhor fala, honra pai e mãe, para que se prolongue os dias na terra. Eu vejo filho, tratando mal a mãe, abandonando às vezes, maldizendo, pior ainda. Amados, a palavra do Senhor é muito séria, é verdadeira, a pessoa deve ter temor, tudo que tem nas Escrituras é verdade. Eu nunca vi na minha vida, o Senhor sempre testifica, tudo que tem nas Escrituras é verdade. Tudo que tem nas Escrituras é verdade. O Deus que a gente serve, o Deus que eu sirvo e muitos servem, é um Deus verdadeiro. Não sirva Deus mentiroso, não. Deus com D minúsculo, não. O nosso Deus. Fixe isso na sua mente. Toda vez que você for escrever a palavra Deus verdadeiro, o nosso Deus. Ele é o Deus com D maiúsculo. O D minúsculo é para deuses estranhos. Ídolos, que não são Deus coisa nenhuma. O nosso Deus verdadeiro é com D maiúsculo.
Toda vez que você for falar Deus, se referindo ao Deus Todo-Poderoso, você coloca Deus com D maiúsculo. Então, honrar, os filhos devem honrar os seus pais. E esse honrar não é por merecimento. É porque o Senhor é mandamento. Amar, honrar pai e mãe, para que se prolongue seus dias na terra. E os pais também não podem levantar a ira dos filhos, não. Se tiver que admoestar, se tiver que exortar como Deus ensina, com amor. Até um pecador, quando precisa ser chamado a atenção, o Senhor manda primeiro ir a ele, conversar com ele, em particular, primeiro em particular. Se essa pessoa não ouvir, aí chama 2 ou 3 testemunhas. Se ainda ele não ouvir, aí vai a público. Aí vai a igreja toda, o templo sagrado do Senhor. É uma espécie de opróbrio, né? Fazer exortação, né? De uma certa forma, a pessoa passa uma certa vergonha, né? Porque foi conversar com ele pessoalmente, ele não ouviu. A segunda vez, terceira vez. O Senhor sempre dá uma oportunidade para a pessoa se redimir do seu erro. Então, amados, foi colocado aqui, né? Foi ministrado que o batismo ele não é para santo. O batismo é para aqueles que se arrependem, que se comprometem, levar uma vida em Cristo Jesus, ser uma nova criatura, que crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo e o ama de verdade, não só com os lábios, porque o Senhor diz que muitos dizem que o amam, mas o seu coração está longe dele. E o Senhor diz que tudo que você fizer, você faça de todo o coração. Senhor Deus e eterno Pai, obrigada por essa oportunidade, Senhor, de ministrar a Tua palavra. Nos dá a Tua paz que excede todo entendimento, Senhor. Dirige os nossos passos. Nos louvamos, agradecemos, bendizemos o Teu nome. Eu declaro com os meus lábios que o Senhor é o meu único Deus, é o amado da minha alma. Tu és a minha maior riqueza, Senhor. Tu és o meu sustento. Tu és a minha fortaleza. Tu és o socorro bem presente na hora da angústia, Senhor. Tu és o alfa, o ômega. Tu és o princípio e o fim de todas as coisas, Senhor. Exaltado seja o teu nome, magnificado. Eu te amo. Eu te adoro, Senhor. Tu és o meu único Deus. Nunca o Senhor ouvirá, Pai, adoração a outros deuses, porque para mim não existe outro Deus. O meu único Deus é o Senhor. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Senhor diz, eu e meu Pai, eu e o Pai somos um só. Ah, Deus, muito obrigada, Senhor, pelas infinitas oportunidades. Eu te agradeço, Senhor, pela vida desse meu irmão, pela vida desse ouvinte, dessa ouvinte. Oh, Deus amado, Deus bendito, como Tu és maravilhoso, Senhor. Infinitos livramentos o Senhor nos concede, muitos o Senhor nos mostra, outros o Senhor assim faz, e nós não temos o conhecimento. Quantos livramentos, Senhor, o Senhor nos concede? Senhor Deus, nos livra do homem mau, da bala perdida, do homem sanguinário, de assaltos, Senhor. Daquilo que nós não podemos ver nem ouvir, Senhor, nos protege, nos livra de todo mal. Livra esse ouvinte, essa ouvinte, é meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Oh, santo e poderoso Deus, Tu és um Deus que ouve e responde. Não és Deus de barro, de porcelana, que até para sair do lugar alguém precisa carregar.
Mas não existe outro Deus além de ti, Senhor. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor faz algo por cada um de nós, Pai. Só o Senhor nos protege. Só o Senhor nos livra de todo mal. Só o Senhor nos dá o seu conforto, o seu consolo. Não é verdade, Senhor? O Senhor é a solução dos nossos problemas, Senhor. O Senhor é o nosso tudo. O Senhor é o nosso tudo. O Senhor é o nosso tudo. Nada sou, nada posso, nada somos, se não for o Senhor nas nossas vidas, Pai. Exaltado seja o teu nome. Magnificado, eu sou falha, sou pecadora, Senhor. Como falho e como falho, Pai. Mas eu te amo tanto, meu Senhor, eu te amo tanto. O meu amor por ti é verdadeiro e de muitos também, Senhor, que estão ouvindo essa live. Muitos te amam de verdade e querem te buscar, querem estar na tua presença. Pai, fortalece aquele que está cansado, que está oprimido. Na tua palavra diz que, eu vou ler aqui em Mateus, que diz que o Senhor é com aqueles que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, que o teu fardo é leve, que o Senhor teu fardo é leve. Venham a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, eu vos aliviarei. E o Senhor fala que o seu fardo é leve e suave. Eu acho que está em 11:28, deixa eu ver aqui. Mateus 11. É porque são tantos versículos, às vezes a gente... Não, mas estou certa mesmo, é esse mesmo. Jesus, o Espírito Santo disse, me lembrou o versículo certo. Está em Mateus 11:28. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amados, bom dia, Deus abençoe a todos, excelente domingo, que Deus esteja presente em cada momento da sua vida, lhe guardando os seus, lhe protegendo e livrando de todo mal. Lhe conceda paz no seu interior, paz, harmonia familiar, que não haja divisão, amados, que Deus faça reconciliar alguém que está afastado, reconcilie com seu irmão, porque a palavra do Senhor diz que antes de entregar a oferta no altar, se há alguma divergência entre um irmão, reconciliai com esse, né? Reconcilia-te com esse antes que o juiz venha, né? No caso é o Senhor, o juiz é o Senhor. E antes de entregar a oferta no altar, a pessoa esteja quite com o Senhor, né? Para estar quite com o Senhor, nós precisamos estar reconciliados com os nossos irmãos também. Fácil, eu sei que não é, amados. Teve alguém que me machucou muito, assim, psicologicamente, emocionalmente, e eu tentei falar com essa pessoa ignorou, essa pessoa me bloqueou. Então ali o Senhor estava dando oportunidade a ela também se redimir com o Senhor, e ela jogou fora essa oportunidade. Então eu tenho consciência que eu fiz a minha parte, e é tão bom quando você tem a consciência de que você está fazendo a sua parte, não é? Se o outro não faz, aí é ele e Deus. Mas busque fazer a sua parte para com Deus, para com seu semelhante. Não sou boazinha não, viu, amados? Eu tenho meus defeitos, como todo ser humano. Eu sou humana. Eu sou humana. Ser cristão não quer dizer que você está perfeitinho. Não, nós temos as nossas falhas. Mas a diferença é que nós buscamos ser pessoas melhores, buscamos consagrar
nos consagrar ao Senhor, embora muitas vezes caindo, levantando e buscando sempre a palavra de Deus, buscando sempre praticar o que agrada ao Senhor, nos desviando do pecado, nos desviando daquilo que desagrada ao Senhor. Quem ama, qual foi a palavra de hoje? Quem ama a Deus, ama a sua palavra, e o Pai, ele e o Pai, passa a habitar em nós. Na verdade, e quando ele passa a habitar em nós, está lá em João, que eu acabei de ler, 14, 23, ele manifesta: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que está ouvindo não é minha, mas é do Pai que me enviou. Isso é Jesus falando. Então nós devemos amar a Deus e testificar no nosso viver aquilo que nós falamos com os lábios, que amamos a Ele. Nós amamos a Deus. É fácil amar a Deus. Amar o inimigo, aquele que um dia nos acusou, nos afrontou. Ó, amados, eu tenho pessoas que um dia já fizeram tanto mal, sabe? Mas assim, eu já perdoei, em nome de Jesus, eu já perdoei. Faça assim também, perdoe. Se não consegue liberar perdão sozinho, peça a Deus: Senhor, me ajuda a liberar perdão para essa pessoa. Mas Deus não obriga você a conviver não, viu? É você liberar perdão. Porque a palavra do Senhor diz assim: que adianta amar aquele que diferença há? Resumindo assim, que diferença há? Que eu não sei agora de cabeça qual é o versículo. Que diferença há amar aquele que te ama? Entendeu? Amar quem nos ama é muito fácil. É muito fácil amar quem nos ama. Eu quero ver você amar aquele que não é algo fácil. Amado, ser cristão não é fácil não, viu? Mas nós temos um Deus todo-poderoso, sabemos dessa consciência, essa certeza, não é só consciência não, essa certeza que só nele nós teremos o descanso das nossas almas. E isso é pouco? Porque o Hades é uma preparação para o inferno. E para aquele que vai para o Hades, aquele que rejeitar o Senhor, o Filho de Deus, vai para o Hades. E depois que estiver no Hades, não tem como voltar mais não. Então faça agora a sua decisão aqui em vida. Reconheça Jesus Cristo como o único Senhor da sua vida. O único Salvador, suficiente, exclusivo. Porque quem tem Ele não precisa ter nenhum Deus de barro, de pedra. Ou colocar sua fé em objetos. Como eu vejo muitas pessoas usar sal grosso, usar não sei o que, não sei o que. A água não, a água é um elemento do Espírito Santo mesmo. O azeite representa o Senhor, né? A arca, a presença do Senhor. Mas você não pode botar sua fé naquilo. Você tem que botar sua fé em Deus Todo-Poderoso, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Eita, amados, eu já falo, né? Mas não sou eu não, é o Espírito Santo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. A graça do Senhor, a sua misericórdia, o favor imerecido, Ele já nos deu. Tome posse dessa graça, obedecendo a Ele, obedecendo ao Pai. O que é que o Pai diz? Todo aquele que confessar, né? Portanto, todo aquele que confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Confesse que Jesus Cristo é o único Senhor da sua vida. E tire todos os deuses, toda a idolatria. Jogue isso tudo fora. Olha, amados, eu vou dar só esse exemplo e vou terminar a live.
Quando eu comecei a conhecer Jesus, eu tinha uma pileira de CD, assim, nada demais. Músicas bonitas, que eu sempre gostei de músicas, gostava de forró, gostava de... E gosto de forró até hoje, mas eu não frequento nada de forró. Eu tenho um sobrinho que ele toca as músicas de forró, mas é tudo romântico, entendeu? Tem aquelas músicas seculares que são bonitas, que fala de amor, não tem nada chulo, palavra chula, não tem. Então, eu gostava de eu esqueci o nome dela. Não sei o que, Paula Fernandes. Músicas românticas. Outra que eu gostava demais, Laura Pausini, italiana. Músicas românticas. André Bocelli, até hoje eu gosto de ouvir, né? Aquele Kennedy, que são músicas somente orquestradas. Então, existem pessoas que criticam, mas se uma vez ou outra assim, você ouve uma música assim, não há nada demais nisso. Amados, nós somos libertos em Cristo Jesus, né? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não tem que estar se prendendo à doutrina de homens, não, amados. Tem lugares que você não pode frequentar porque não aceita que você bote um brinco, um batom. Eu corro desses lugares. Porque Deus, Ele não quer nada oprimido. Ele não quer nada, nenhuma pessoa oprimida, acorrentada, não. Em Cristo, olha, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Em Cristo Jesus, nós somos livres. Filho do homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus e declarar com os meus lábios que o Senhor é o meu único Senhor. Verdadeiramente posso erguer minhas mãos aos céus. É lindo esse louvor. Depois eu vou colocar para vocês ouvirem. Bom dia! Agora é a Vera, tá? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.